Criado nos anos 80 a partir de uma parceria entre Itália e Brasil, ele nasceu para ser um caça-bombardeiro, projetado para ataque tático e apoio aéreo aproximado. Se tornou um símbolo da indústria aeronáutica brasileira. Com ele, o país passou a ser capaz de projetar, fabricar e sustentar um avião de combate, reduzindo a dependência de importações. O resultado foi um avião confiável, que elevou a capacidade da FAB e reforçou o país como uma potência regional. Este é o A1AMX. Nos anos 70, a Itália ainda dependia de aeronaves projetadas nos anos 50 e 60. O principal avião de ataque tático era o Fiat G91, que havia cumprido bem seu papel nas décadas anteriores, mas já se mostrava limitado diante dos novos caças supersônicos. Em missões de ataque em baixa altitude, ele tinha desempenho aceitável, mas carecia de alcance, eletrônica moderna e capacidade de sobrevivência em ambientes com defesa antiaérea avançada. Além disso, a Itália ainda operava versões de reconhecimento do F-104 Starfighter, outro modelo já ultrapassado. Ele era rápido, mas difícil de pilotar e inadequado para missões de ataque prolongadas. Diante disso, a Itália percebeu que precisava de uma aeronave nova, feita sob medida para o cenário europeu da Guerra Fria, capaz de enfrentar tanques e colunas inimigas em caso de invasão soviética, e que também pudesse sobreviver em missões arriscadas em baixa altitude. No outro lado do Atlântico, o Brasil enfrentava um dilema semelhante. Seu principal avião de ataque era o AT-26 Chavante, de origem italiana, que já demonstrava sinais claros de obsolescência. Ao mesmo tempo, a FAB já operava o F-5, introduzido em 1975, mas o foco dele era a defesa aérea. Com isso, a Força Aérea Brasileira precisava de um jato capaz de realizar ataques de precisão e missões de apoio aéreo aproximado, com baixo custo e autonomia suficiente para cobrir as vastas distâncias do território nacional. A oportunidade de unir forças surgiu naturalmente. A empresa italiana Aermac, responsável pelo Chavante, já estudava um sucessor desde o início da década de 70, sob o nome de MB-340. O projeto previa um avião leve, monomotor e capaz de transportar uma boa carga de armamentos. Quando a Itália lançou um programa para substituir o G91, a Aermac apresentou sua proposta, mas o governo italiano decidiu dividir o desenvolvimento entre várias empresas nacionais, para evitar competição interna e garantir o sucesso do programa. Assim, se formou um consórcio envolvendo duas fabricantes italianas, a Aermac e a Air Italia. Cada uma ficaria responsável por partes específicas da aeronave. O projeto foi oficialmente iniciado em 1978, com o objetivo de criar um avião de ataque tático de última geração, mas sem depender de componentes norte-americanos, o que permitiria maior liberdade de exportação. No início da década de 80, o Brasil demonstrou interesse em participar. A Embraer, que já possuía experiência na fabricação sob licença de aviões italianos, buscava ampliar seu know-how e entrar definitivamente no mercado internacional. A parceria foi formalizada em 1981, criando o grupo AMX International, uma junção das empresas italianas com a Embraer. A ideia era simples: compartilhar custos, dividir responsabilidades e garantir produção em ambos os países. O acordo previa que a Air Italia fabricaria a fuselagem central, estabilizadores e lemes. A Aermac produziria o nariz, o cockpit e a seção traseira. E a Embraer ficaria responsável pelas asas, entradas de ar, tanques externos e pilones de armamento. Cada fabricante construiria suas peças em território nacional e enviaria os módulos para a montagem final na Itália e no Brasil, sem sobreposição de tarefas. Essa divisão assegurava que nenhuma das empresas pudesse fabricar o avião sozinha.
preservando o equilíbrio político e econômico da parceria. O primeiro voo do protótipo italiano ocorreu em 15 de maio de 1984, pilotado por Manlio Quarantelli. Infelizmente, o avião sofreu um acidente fatal meses depois, durante um outro voo de teste, resultando na morte do piloto. Apesar do impacto emocional, as investigações mostraram que o acidente não estava relacionado a falhas de projeto e o programa continuou normalmente. Outros protótipos foram concluídos e os testes seguiram com bons resultados. No Brasil, o primeiro protótipo voou em 16 de outubro de 1985, em São José dos Campos, pilotado pelo coronel Luiz Fernando Cabral, marcando a estreia nacional na campanha de testes da aeronave. Ao todo, 6 protótipos foram construídos para testes e certificação. As entregas de produção começaram em 1988 e o avião entrou em serviço oficialmente na Força Aérea Italiana no ano seguinte, com o nome A-11 Ghibli. No Brasil, o avião recebeu o nome A-1 e as primeiras unidades foram entregues à Força Aérea Brasileira no final de 1989. O AMX é um avião leve e compacto, com 13,5 metros de comprimento e 9 metros de envergadura. Pesa cerca de 7 toneladas vazio e pode decolar com até 13 toneladas. Seu motor é o Rolls-Royce Spey 807, de fabricação britânica, capaz de gerar empuxo suficiente para levá-lo a uma velocidade máxima de 1.160 km por hora. Embora não seja supersônico, o projeto priorizou a eficiência em voo a baixa altitude e estabilidade durante o ataque, características essenciais para sobreviver em zonas de combate densamente defendidas. Ele possui uma asa alta e levemente enflechada, ideal para manobras em baixa velocidade, e superfícies de controle amplas, que garantiam estabilidade em curvas apertadas a baixa altitude. Seu raio de combate é de cerca de 900 quilômetros sem tanques externos, podendo ser ampliado com reabastecimento em voo. O teto operacional chega a 13.000 metros e a subida até essa altitude leva menos de 4 minutos. Na parte eletrônica, quando entrou em serviço, ele incorporava um sistema de navegação e ataque totalmente integrado, inédito na Itália e no Brasil até então. O conjunto incluía computador de missão digital, radar Doppler, sistemas inerciais e um head-up display moderno para a época, permitindo ao piloto manter a visão no alvo, enquanto visualizava dados de voo e mira. Tudo era pensado para facilitar o trabalho do piloto em situações de combate intenso. O projeto também se destacava pela redundância de sistemas. Cada subsistema vital, elétrico, hidráulico e de controle, tinha um circuito alternativo que podia assumir em caso de falha. Isso aumentava consideravelmente a sobrevivência da aeronave. Outra característica notável era a simplicidade de manutenção. As seções eletrônicas principais eram instaladas em compartimentos baixos, permitindo acesso rápido, sem necessidade de escadas ou equipamentos especiais, algo essencial em bases improvisadas. Na Itália, a versão A-11A foi equipada com um canhão M61 Vulcan de 20 mm, enquanto a versão brasileira recebeu 2 canhões DEFA de 30 mm, preferidos pela FAB por seu poder de destruição contra alvos terrestres. A aeronave possui 5 pontos externos de fixação, podendo carregar foguetes, bombas convencionais ou guiadas, tanques extras de combustível e mísseis ARAR, de curto alcance para autodefesa. Embora mais leve que o A-10 americano ou o Su-25 soviético, o AMX tem desempenho superior em alcance e velocidade. Ele foi projetado para voar rasante ao terreno, atacando com precisão e voltando rapidamente à base. Sua capacidade de operação em pistas curtas e pouco preparadas também o torna ideal para missões em locais remotos. Por outro lado, o avião abriu mão de blindagem pesada, uma decisão tomada para reduzir custos e peso,
mas que deixa o piloto mais vulnerável em cenários de combate intenso. Essa escolha refletia a doutrina italiana e brasileira. O AMX seria usado principalmente em operações táticas de curta duração, com cobertura aérea garantida por caças mais potentes. O resultado foi uma aeronave eficiente, resistente e versátil. Ele não é um caça supersônico nem um bombardeiro pesado, mas representa um equilíbrio perfeito entre custo e capacidade. Ele é rápido o suficiente para fugir de ameaças, estável o bastante para voar rente ao solo e fácil de operar mesmo por pilotos com pouca experiência em combate real. Com a entrada em serviço no fim dos anos 80, ele rapidamente se tornou o principal avião de ataque das Forças Aéreas da Itália e do Brasil. Nos dois países, ele passou a cumprir missões que antes dependiam de modelos importados ou tecnologicamente defasados. Na Itália, ele foi inicialmente incorporado pelo 51º Stormo, sediado na base aérea de Strana, no norte do país. Sua função era atacar alvos terrestres, realizar reconhecimento tático e, se necessário, apoiar forças da OTAN em missões conjuntas. O período de introdução foi gradual, com a substituição progressiva dos antigos Fiat G91 e Lockheed F-104 em esquadrões de ataque. A Itália adquiriu ao todo 136 unidades, das quais cerca de 110 foram efetivamente entregues entre 1989 e 1994. No Brasil, o A1 começou a ser operado pelo Esquadrão Adelphi, sediado na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. As entregas começaram em 1989 e se estenderam até o final dos anos 90, totalizando 56 aeronaves fabricadas pela Embraer e 14 montadas a partir de kits italianos. Durante os primeiros anos, tanto italianos quanto brasileiros enfrentaram desafios técnicos. O motor apresentou algumas falhas nos lotes iniciais, provocando interrupções temporárias nos voos. Entre 1990 e 1992, vários exemplares precisaram ser inspecionados e revisados, o que atrasou a plena disponibilidade operacional. Ainda assim, o desempenho geral era considerado muito bom, especialmente em missões de ataque em baixa altitude e reconhecimento fotográfico. Nos anos 90, a Itália começou a empregá-lo em operações reais. Sua primeira participação ocorreu em 95, durante a intervenção da OTAN na Bósnia, no contexto das guerras que seguiram o colapso da Iugoslávia. Ele voou missões de ataque de precisão contra posições sérvias, utilizando bombas guiadas e munições convencionais. Era sua estreia em combate. Seu desempenho foi positivo. Ele cumpriu dezenas de sortidas sem registrar perdas, provando sua confiabilidade. 4 anos depois, em 99, ele voltou à ação na Guerra do Kosovo. Dessa vez, a Força Aérea Italiana operou ao lado dos Estados Unidos, Reino Unido e outras forças da OTAN em ataques coordenados contra alvos estratégicos na Sérvia. O AMX executou bombardeios de precisão com munições guiadas a laser e mapeou posições inimigas para os caças-bombardeiros aliados. Embora seu armamento fosse mais limitado que o de aviões como o Tornado ou o F-16, ele cumpriu com sucesso missões de ataque em baixa altitude e reconhecimento, novamente sem sofrer baixas. Enquanto isso, no Brasil, o A1 era utilizado principalmente em missões de treinamento e simulação de combate, reforçando o conceito de ataque tático de baixa altitude e precisão. As operações se concentravam em exercícios como a Cruzex e manobras conjuntas com a Marinha e o Exército. O avião também foi testado em missões de reconhecimento e vigilância de fronteira, como nas operações Ágata. Em 2009, ele voltou a participar de missões de combate reais, agora em um cenário completamente diferente. A Itália integrou a coalizão internacional na Guerra do Afeganistão, enviando um pequeno destacamento para apoiar operações da OTAN. 4 AMX foram destacados para o teatro de operações, permanecendo por cerca de 5 anos em serviço rotativo. Durante essa campanha,
ele realizou missões de ataque e reconhecimento, fornecendo apoio direto às tropas terrestres. A precisão do sistema de navegação e a confiabilidade chamaram a atenção dos aliados. Mesmo em condições de calor extremo, altitude elevada e pistas de pouso rudimentares, o AMX manteve um índice de disponibilidade superior a 85%. Em 2011, ele voltou ao centro das atenções durante a intervenção na Líbia, conduzida pela OTAN contra o regime de Muammar Gaddafi. As aeronaves italianas operaram a partir da base de Trapani, na Sicília, realizando ataques contra radares, bases aéreas e centros de comando do governo líbio. Nesse conflito, o AMX foi empregado com bombas guiadas e participou de centenas de surtidas sem registrar perdas. Mais uma vez, mostrou que, mesmo não sendo supersônico, podia cumprir missões complexas com alto índice de acerto e baixa vulnerabilidade. Apesar dessas operações bem-sucedidas, ele nunca alcançou grande projeção internacional. Se manteve restrito aos 2 países que o desenvolveram, sem conquistar compradores externos. O Brasil chegou a negociar com a Venezuela, que demonstrou interesse em adquirir unidades, mas o negócio foi bloqueado por restrições dos Estados Unidos. Durante as décadas seguintes, tanto o Brasil quanto a Itália investiram em programas de modernização para manter o AMX atualizado. Na Itália, as versões A11B e TA11B receberam novos sistemas de comunicação, integração com armamentos guiados por GPS e melhorias no radar e nos displays do cockpit. No Brasil, a versão A1M passou por uma modernização ainda mais profunda. O programa brasileiro começou oficialmente em 2007, para atualizar 43 aeronaves. A primeira entrega ocorreu em 2013 e, em 2019, o programa foi reduzido para 14 aeronaves atualizadas. Entre as melhorias estavam o cockpit digital, radar SCP-01 Scipio, sistema de guerra eletrônica modernizado, GPS de alta precisão e compatibilidade com bombas inteligentes. Com essas atualizações, o A1M se tornou capaz de operar em missões de ataque de precisão com nível tecnológico comparável a caças de 4ª geração. A robustez da estrutura original do AMX também se mostrou um ponto forte. Mesmo após décadas de serviço, muitas células apresentavam baixo desgaste, permitindo prolongar sua vida útil. A Força Aérea Brasileira chegou a estimar que os A1 modernizados podem permanecer em operação até 2032. A Itália, por outro lado, optou por encerrar o ciclo mais cedo, concentrando seus recursos em plataformas mais modernas, como o F-35, que assumirá gradualmente o papel de ataque tático e reconhecimento. Durante mais de 3 décadas de operação, ele acumulou mais de 18 mil horas de voo em missões reais, sem perdas em combate. Mas, com o avanço das novas tecnologias e o surgimento dos caças multifuncionais de 5ª geração, o papel do AMX naturalmente começou a diminuir. Em 2024, a Itália confirmou oficialmente a aposentadoria da frota, com as últimas aeronaves sendo retiradas em abril de 2024. No Brasil, o ritmo será mais lento. A Força Aérea pretende manter parte da frota em operação até o início da próxima década, especialmente em missões de treinamento e ataque leve. Seu substituto natural no Brasil é o F-39 Gripen, que vem assumindo gradualmente parte das missões táticas do A1 e trazendo novos recursos de redução de assinatura radar e integração digital. Ainda assim, muitos pilotos brasileiros destacam o AMX como uma das aeronaves mais confiáveis e equilibradas que já voaram. Seu comportamento previsível, manutenção simples e desempenho consistente em qualquer clima fizeram dele uma ferramenta valiosa para a formação de gerações de aviadores. Hoje, ele segue cumprindo sua função. Nos hangares brasileiros, ainda restam algumas unidades de exemplares modernizados, prontos para decolar em caso de necessidade. Sua silhueta esguia
Suas asas enflechadas e o característico rugido do seu motor continuam simbolizando uma era em que o equilíbrio entre custo, desempenho e engenhosidade era o verdadeiro diferencial. Ele não entrou para a história por vitórias espetaculares, nem por números grandiosos de produção, mas conquistou algo talvez mais importante: a confiança de seus pilotos e a admiração de quem o construiu. Ele foi, acima de tudo, um avião honesto, que fez o que prometia e se manteve fiel à missão de defender o espaço aéreo e a soberania de seus operadores. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.